Olá, oi pessoal, vamos chegando, boa noite. Oi, gente, que bom que vocês estão aqui. Estando de férias ou não, né? Sempre é bom a gente conversar sobre esse tema da saúde mental nas crianças e adolescentes. E é para isso que a gente está aqui hoje, para conversar sobre esse tema. Caio, Jana. Oi, pessoal. Então, aproveitando que a gente está aqui no comecinho da nossa conversa, eu queria já pedir para vocês mandarem aí essa live no aviãozinho, né? Cliquem ali no aviãozinho, mandem para alguns colegas, alguns amigos, né? Para quem vocês acham que vai interessar, né? Não é para mandar aleatoriamente, mandem para quem vocês acham que possa se interessar pelos nossos temas, né? Pelo nosso assunto de hoje, que ele se difere um pouco do assunto dos temas que a gente tem ao longo do ano, não é? Mas é por um bom motivo, é um motivo muito importante que está completamente associado ao que a gente trata aqui nesse canal, né? Que é a proteção da criança e do adolescente. Eu tenho falado aí nos vídeos, vocês têm visto. Eu espero que tenham visto já alguns vídeos, as nossas produções desse mês, né? Que a gente faz com muito carinho. E a gente tem falado, né, eu tenho colocado nos vídeos que cuidar da saúde mental da criança é protegê-la, né? Porque, enfim, uma série de motivos, né, que a gente poderia dar para justificar essa frase, né, essa chamada de cuidar da saúde mental é proteger a criança, mas a gente pode pensar nos efeitos, né, que esses cuidados de saúde mental na infância tem lá na vida adulta, tem ao longo de todo o desenvolvimento, né? A gente está falando de intervenção precoce, a gente está falando de tratamento de problemas importantes de saúde mental que podem, né, aumentar o repertório daquela criança, daquele adolescente para lidar com as próprias dificuldades, né? Se a gente for pensar na gente mesmo, né? Se a gente tivesse esse olhar, né, esse cuidado lá na nossa infância, quantas coisas a gente poderia ter agido de uma maneira diferente, né? Quantas escolhas, quantos problemas a gente não teria que enfrentar de outras maneiras, né? De maneiras mais satisfatórias, se a gente tivesse esse cuidado. Então, quando a gente tem esse cuidado lá, né, na infância e na adolescência, né, então com certeza a gente tem uma melhor qualidade de vida. Então, obrigada por estarem aqui com a gente. Vão andando ali para convidar mais pessoas, né? Cliquem ali no aviãozinho e convidem colegas, amigos, familiares que possam se interessar por esse tema da saúde mental. A gente vai falar sobre o que a gente vem escrevendo, né? A gente vem postando alguns materiais bem bacanas aí durante todo esse mês de janeiro, que é o Janeiro Branco, né? É interessante a gente pensar nisso, porque Janeiro Branco não é uma campanha governamental, né? Não faz parte de políticas, né, públicas, mas que se tornou, de fato, uma agenda nacional, né? E a gente entrou nessa agenda também, a gente acha que é um tema super importante, então a gente entrou nesta campanha desde o ano passado, na verdade. A gente publicou um vídeo sobre alguns fatores, né, que influenciam a saúde mental das crianças e dos adolescentes no ano passado. E esse ano a gente foi além, né, publicando 3 vídeos aí sobre problemas que afetam as crianças e adolescentes. Então hoje eu vou conversar também sobre esses temas que a gente vem abordando ao longo desse mês. Hoje já estamos no dia 25, né, de janeiro, já estamos terminando o mês e eu não queria, então, terminar esse mês sem que a gente pudesse conversar, né, sobre o que a gente postou aí, né, porque os posts, eles são lá estáticos, né, eles ficam lá e são bem legais, as pessoas curtem, compartilham, às vezes comentam, mas aqui é mais próximo, né, a gente tem mais proximidade com vocês. Então, eu espero também que vocês possam fazer comentários, que vocês possam interagir com a gente por aí, né, pelo chat.
e a gente possa conversar sobre isso. Bom, então, né, a gente tem publicado ao longo desse mês sobre 3 temas centrais, né? O primeiro deles é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Eu também queria muito fazer essa live para contar algumas experiências, né, práticas para vocês. Então eu vou colocar aqui, só dar uma olhadinha aqui que eu tô para acompanhar melhor os comentários de vocês. Então, aqui tá. Então tá, estava ajustando ali para eu entrar por outro dispositivo e poder acompanhar melhor os comentários de vocês, né? Então eu também tenho esse objetivo de trazer um pouco de uma experiência, né, que eu tive lá quando eu iniciei a minha trajetória como psicóloga, especialmente como psicóloga clínica. Então, na verdade, até mesmo antes de me graduar, eu trabalhava com grupos de psicoterapia, né, cognitivo-comportamental, que é a abordagem que eu estudei, né, e que me dediquei também para fazer uma especialização depois. Então, uma das experiências que eu tive foi a realização de grupos de meninos, eram meninos, né, com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né? Então, esse também foi um motivo pelo qual eu queria, né, poder conversar de uma maneira mais próxima com vocês. Eu quero que vocês imaginem aí como que é um grupo, né, de meninos diagnosticados com TDAH, com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Bom, eu tive essa experiência tanto lá em São Leopoldo, quando eu atendia lá, quanto em Osório, que é a minha cidade, né? E fiz essa experiência de grupos nas 2 cidades aqui do Rio Grande do Sul, né? E aí, gente, era assim uma emoção. Cada dia eu saía exausta, vocês imaginem como é, né? Eu saía exausta do grupo de 1h30 em média, né? Que eu ficava com aquelas crianças. Eu saía exausta, né? Porque as crianças diagnosticadas com TDAH, pelo menos as que têm o subtipo hiperativo, né? Elas têm uma energia grandiosa, né? Potente. E requer muito da gente, então, naquele momento de atendimento, né? Claro que todo atendimento com criança, ele exige bastante da gente, né? Porque a gente precisa lançar a mão de estratégias, de recursos lúdicos diferentes que interessam aquela criança para que a gente possa aí acessar, né? Acessar o quê? Acessar as emoções, acessar os pensamentos, né? Os sentimentos daquela criança e poder, de fato, ajudar, né? E isso é bem trabalhoso, porque é muito mais difícil, né? Muito mais difícil e desafiador o trabalho com crianças e adolescentes nesse sentido, né? Nesse sentido, por conta desse acesso, né? De acessar até desde o diagnóstico, desde a avaliação que a gente faz com as crianças, até o próprio tratamento, as próprias intervenções clínicas, né? Para quem não me conhece, eu sou psicóloga, trabalhei com psicologia clínica, hoje eu atuo na psicologia jurídica, sou psicóloga judiciária, mas também o tempo todo em contato, né, com este desafio que é, né, abordar, intervir, né, entender as crianças e adolescentes a partir dos seus sentimentos, a partir dos seus conflitos, das dinâmicas familiares, né? Então hoje eu tenho um outro foco, um outro trabalho, mas a gente está sempre, constantemente aí acessando e abordando crianças e adolescentes. Então esse grupo, né, os meninos, é claro que eu tive atendimentos também individuais e pacientes que eu atendi individualmente em consultório, em CAPS, onde eu trabalhei, né? Mas esses grupos tinham uma experiência riquíssima, né? Apesar de desafiador e bem cansativo, eles também traziam uma experiência muito rica de troca entre essas crianças, né? De se identificar com outras crianças que tinham dificuldades semelhantes, né? Eu lembro muito de um menino, né, que eu perguntei, mas tu sabe por que tu tá aqui conversando comigo hoje, né? Aquela nossa pergunta de psicóloga, né? Tu sabe por que tu tá aqui? E ele dizia, eu sei, tia, é porque eu não consigo ficar quieto, eu não consigo parar. E ele diz isso se remexendo na cadeira, né? Ele fala isso se remexendo muito, muito na cadeira.
E o que é o não conseguir parar? Será que ele ouvia isso das pessoas, né, ao redor dele, da família, na escola? Com certeza ele ouvia, né? Então isso, as crianças com TDAH, elas escutam muito queixas, os pais não sabem lidar com essa energia toda, né? Com essa agitação psicomotora tão grande, né? Não conseguem lidar, mas as crianças também sofrem, e isso que é importante da gente lembrar, né? Nas crianças com TDAH, as crianças sofrem, né? Porque elas não conseguem parar. Elas também sofrem por isso. E é importante que a gente possa olhar para essa agitação psicomotora e também entender que ela não caracteriza o TDAH por inteiro, né? Ela é uma parte importante, significativa do diagnóstico do TDAH, mas essa agitação psicomotora pode ser melhor explicada por outros problemas, outros transtornos que também, né, se acabam tendo esse sintoma, essa característica, como parte dos seus critérios diagnósticos. Então é bem importante a gente lembrar desse detalhe também, né? Porque eu, como psicóloga jurídica, hoje também atendo muitas mães, muitos pais que me dizem, Cátula, o meu filho é hiperativo, né? Daí eu sempre pergunto se já tem um diagnóstico, já foi em algum profissional, né? Para ver o que essa mãe está querendo dizer para mim, né? Porque hiperativo se transformou hoje praticamente num adjetivo, assim, né? Não somente ligado àquilo que a gente chama de transtorno, né? De déficit de atenção e hiperatividade. Hoje, essa palavra caiu no senso comum, então a gente tem que ter muito cuidado quando escuta isso também, né? Porque pode ser que essas pessoas, esse pai, essa mãe, esteja se referindo ao comportamento da criança agitada, né? E não necessariamente a todo o diagnóstico que envolve, né, a dificuldade de prestar atenção, que envolve não conseguir terminar uma tarefa. Por quê? Porque eu tô começando aqui uma tarefa, eu paro, porque eu me distraí com uma coisa, daqui a pouco eu volto para aquela tarefa, aí eu me distraio com outra coisa e daqui a pouco eu abandono aquilo que eu estava fazendo porque eu nem lembro mais, eu já fui para outro caminho, né? Então a criança com TDAH, ela não tem só a agitação psicomotora, ela tem uma dificuldade de se engajar, né, e permanecer nas suas tarefas. E até mesmo, pessoal, né, tarefas que são lúdicas. Pensem numa criança que não consegue brincar. É uma criança que pode não conseguir, né, se engajar mesmo em algo que ela tenha interesse. Tá? Então, o TDAH pode sim se engajar e prestar atenção em atividades que ele tem alto interesse. Mas tem alguns, né, que não conseguem, e não conseguem nem mesmo brincar. Né? E isso é tão difícil de lidar, porque, né, imaginem, ele começa uma brincadeira e para. Aquilo parece que não tem mais o interesse, né, daquela criança. Então, ela perde facilmente o interesse por aquela brincadeira. E ela já quer partir para outra e outra e outra. Então, isso também gera uma demanda grande para aquelas pessoas, os professores, para os pais, para os profissionais que lidam com essa criança, né? No sentido de estar oferecendo, né, recursos, oferecendo atividades, oferecendo a atenção que essa criança precisa, né? E nos grupos, então, voltando àquela experiência dos grupos que eu tô trazendo para vocês, isso era um desafio também, porque a gente tinha que manter o interesse deles, ao mesmo tempo que fazer uma atividade, que precisava fazer uma atividade, então, que tinha um objetivo terapêutico, não é? Então, a gente, a partir disso, construía, claro, com base nos protocolos de tratamento do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, construía atividades, oferecia atividades que tinham esses objetivos. Lá no início do grupo a gente fazia as regras em conjunto e eles sabiam as regras, né? Eles sabiam aquilo que não podia fazer, que podia fazer dentro do grupo, né? São regras de convívio social, porque ali, naquele pequeno grupo, né, as situações que aconteciam ali também aconteciam
da vida real lá na escola, no convívio social, familiar, né? Família nuclear, família extensa. Então, ali no grupo também acontecem situações que podem ajudar eles a lidarem com as situações reais do seu cotidiano, né? Então, eles sabiam, assim, não chamar o coleguinha pelo nome que ele não gosta, né? Não brigar, né? Então, essas regras de convívio social que eles mesmos construíam. E a partir disso, a gente podia trabalhar com o controle da impulsividade, né? A partir das atividades lúdicas e com o controle da impulsividade. Alguém já tem experiência aqui com essas crianças, com intervenções, ou também na própria família, né? Sem expor a criança, claro, né? A gente precisa lembrar disso. A gente está na internet, a internet é um mundo. Então, sem expor a criança, podem compartilhar aí com a gente se vocês têm experiências, né, com crianças com TDAH, sejam na vida pessoal ou na vida profissional. Mas é um grande desafio, né, esse trabalho. E a gente colocou ali no nosso Instagram uma das principais estratégias do tratamento, que fazem parte da intervenção cognitivo-comportamental do tratamento, né, desse transtorno, que é a estratégia de economia de fichas, né? Uma estratégia envolve, né, a organização de um plano de atividades, de comportamentos desejáveis, né, da criança. Então, a gente tem que fazer um levantamento do que se espera dela, né, de qual é a rotina e quais os desafios que ela tem pela frente. Então, em resumo, os desafios e conquistas que a gente gostaria que ela fizesse, e gostaria porque sabe que aquilo ali tem, né, um propósito e vai fazer um efeito positivo ao longo da vida dela. Então, por exemplo, assim, não brigar com coleguinha, né, ou chamar a professora ao invés de brigar com coleguinha, né, trabalhar as habilidades sociais dessa criança, através de pequenas orientações ali que vão ser incorporadas na estratégia de economia de fichas, por exemplo, ela tem um efeito social positivo, né? Que é um efeito social positivo no sentido de de dar a essa criança repertórios que ela vai usar na escola, que ela vai usar, né, na vida social dela e ao longo do desenvolvimento dela. Quando a gente previne, então, conflitos dessa criança com outras crianças, com pares, não é? Previne esses conflitos e, né, pode também ter efeitos nas relações. Com certeza que tem efeitos em todas as relações sociais dessa criança. A Caio, que é a nossa querida Caroline Arboit, atua na clínica com crianças e adolescentes. É uma psicóloga muito querida, amiga, né, amiga do canal Proteja. Acho importante também falar sobre a psicoeducação com a família, perfeito. Até mesmo na construção e no desenvolvimento, porque a economia de fichas, eu entendo, né, mais do que uma técnica pontual, ela é uma estratégia porque ela está presente ao longo do tratamento, né, ela precisa estar presente ao longo do tratamento. Ela já aí envolve, né, tanto a família quanto os professores, porque a gente precisa entender inicialmente quais os desafios que essa criança tem, né? E quando eu digo quais os desafios, aqueles que fazem parte da própria rotina, né? Desde os mais simples, desde os comportamentos mais simples que são esperados dela, até comportamentos mais elaborados, porque eu digo mais elaborados que desafiam mais a própria criança, que exigem muito mais dela, como esse controle da impulsividade, né? Não vou brigar, né? Não vou brigar envolve muitas habilidades, né? A habilidade de controlar a impulsividade, de ter a assertividade, de chamar alguém, né? Então, construir um novo repertório com condutas mais aprovadas socialmente, né? E vai ensinando a criança aos poucos como, né, poder conviver de uma forma melhor, mais apropriada e que tenha efeitos positivos sobre ele.
Muitas crianças com TDAH, elas não querem brigar, não é? E a gente fala isso, não é porque a gente quer impor isso, né? Impor esse controle, né? Muitas vezes as pessoas criticam esse tipo de abordagem porque a gente, né, trabalha nesse controle, né? Tenta construir com a criança estratégias para lidar com essa impulsividade, com seus sentimentos. Então, tem críticas em relação a isso, né? Como se a gente quisesse fazer esse controle. Mas é que é importante para ela, né? Muitas dessas crianças, elas se sentem arrependidas, culpadas depois de ter um comportamento impulsivo, né? Então, elas não ficam justificando. As crianças com TDAH, elas não acham que estão certas quando elas brigaram, foram agressivas, às vezes, com alguém, não é? Elas se sentem muito culpadas, muito tristes, e elas podem, a partir disso, até mesmo desenvolver comorbidades, né? Então, se tornar uma criança que tem também, além de TDAH, uma depressão, porque começam a se sentir diferentes, eu não consigo parar, não consigo me controlar, eu sou mal, né? E aí aquela criança também pode ter dificuldades na escola, porque ela tem dificuldades de manter a atenção nas atividades, como a gente já conversou. E o que acontece então? Eu não sou bom o suficiente, né? Eu não aprendo nada, eu sou burro mesmo. E esses pensamentos vão aí, né, também contribuindo para manter a criança num humor deprimido. Então, aí a gente já tem um quadro mais complexo que envolve, né, TDAH, envolve a depressão em comorbidade, né, trazendo mais desafios ao próprio profissional, aos profissionais, né? Voltando às nossas experiências de grupo, o que era muito interessante também e super necessário, e eu recomendo de uma maneira, né, eu recomendo fortemente, é a intervenção interdisciplinar e o contato entre esses profissionais, né? Então, eu sempre tive nessas experiências um contato próximo com aquele médico ou aquela médica psiquiatra, né, que tratava da criança ou das crianças, no caso do grupo. E também a gente tinha uma experiência com terapia ocupacional e educação física, né, fazendo atividades. Na educação física, nem preciso dizer que eles amavam, né, a parte da educação física e contribuía muito para esses controles, para trabalhar nessa questão da motricidade mesmo, que é super relacionada com essa questão, né, das dificuldades que essas crianças têm. Então, isso contribui como estratégias, né, como recursos que a gente vai lançando para as crianças e elas vão podendo desenvolver as suas habilidades. Lembro muito bem também, a Caroline falou agora, né, de família, e eu lembro de num dos encontros, porque claro que tendo o grupo de meninos, por exemplo, a gente precisa ter um grupo de pais, né? Então, a gente tinha um grupo de pais dessas crianças, e eu lembro com muita clareza, assim, de um pai que me disse o seguinte, né? Num dos encontros, ele disse: Cátula, eu me vejo tanto no meu filho, né? Eu me vejo tanto no meu filho e eu gostaria de ter tido a oportunidade que ele está tendo agora com esse grupo, não é? Por quê? Por que ele diz isso? Porque ele se via como uma pessoa, né, que tinha, né, TDAH, que isso já era possível que tivesse sido identificado na infância dele. E ele me diz isso, né, que ele teria um outro entendimento, né, um outro entendimento sobre as dificuldades que ele tinha, que ele não ia, então, possivelmente construir todas essas crenças, não ia ter essas dificuldades de relacionamento. Ele me contou, assim, que pelas dificuldades que ele tinha de controlar a própria impulsividade, por exemplo, ele teve muitos conflitos na família e algumas pessoas se distanciaram dele, né? Então,
as pessoas se distanciam, eles perdem relacionamentos, podem se sentir muito isolados, muito sozinhos. Isso acontece com a criança na escola, né? Pode acontecer com a criança na escola e lá na vida adulta, essas questões não tratadas vão ainda mais ficar cronificadas, né? Então, aquela relação que não se resgata mais, né? Porque já houve um distanciamento tão grande entre aqueles familiares, entre aquelas pessoas que não consegue mais resgatar, e era tão importante para ele, né, essa relação. Então, ele me traz isso, né? Eu queria ter tido essa oportunidade que o meu filho tem de ser atendido, né? Queria que meus pais tivessem buscado, assim como eu busquei o atendimento quando percebi essas questões no meu filho. E também muito interessante foi ele dizer, né, para mim que ele entendeu que ele tinha o diagnóstico a partir de tudo que a gente conversou sobre o filho dele tinha, né, que é o que a gente chama aí, eu acho que a Caroline colocou, né, a psicoeducação. Né? A psicoeducação é a gente poder conversar sobre aquele problema que aquela criança tem, né? Então, esse diagnóstico, ele foi feito com muito cuidado, fazendo uma triangulação de informações, criança, família, escola, né? O que a criança apresenta, o que o pai traz, quais são as preocupações que esse pai, essa mãe trazem pra gente, né? Como profissional da saúde mental, por exemplo. Lá na escola, o que essa professora percebe, né? E depois eu ali naquele atendimento, o que eu percebo, o que eu estou observando daquela criança. A gente tem essa triangulação de informações, né? Diferentes fontes de informação que me trazem e também o contato interdisciplinar. O que o psiquiatra achou, né? Qual é a opinião, né, daquele psiquiatra sobre aquela criança. Então, depois de um diagnóstico muito cuidadoso, é que a gente vai falar com um pai, com uma mãe sobre isso. E aí depois, então, esse pai veio e falou para mim, né, quando a gente já estava explicando, então, o que era esse TDAH que o filho dele tinha. Né, hoje até é mais disseminado, mas há alguns anos atrás não era tanto, né, o conhecimento sobre o TDAH na sociedade, de um modo geral. Então, esse pai me diz, eu tinha e tenho isso. Né? Eu tenho esses critérios aí que você está falando, né? E aí me trazendo essa experiência de ter sofrido ao longo da vida com essas dificuldades. Né? E trazendo também a importância da intervenção que estava sendo feita com o filho dele. Né? E vocês sabem que o TDAH ele tem um fortíssimo componente genético. Então, não é incomum, né? Não é raro que a gente encontre essas situações que eu estou relatando aqui para vocês. Né? A gente entende, percebe, avalia a criança e aí percebe também que aquele pai, aquela mãe ou alguém da família teve esse transtorno também. Por que eu digo teve? Tem pessoas do TDAH, né? Tem pessoas que tiveram TDAH e não fecham mais critérios. Então, é muito interessante também esse desenvolvimento, porque a criança tem habilidades cognitivas, né? Que vão se desenvolvendo e vão dando conta de alguns sintomas, reduzindo gravidade, intensidade dos sintomas, né? Da desatenção, gravidade da hiperatividade, ela vai reduzindo ao longo do tempo. Isso é uma tendência natural do próprio desenvolvimento humano, né? Que a gente vai perdendo a impulsividade, por exemplo, né? Conseguindo ter mais atenção por conta do nosso desenvolvimento cerebral, fisiológico, enfim. E isso, então, é natural, mas que esses sintomas vão reduzindo com a idade. Mas tem pessoas que vão se manter ao longo de toda a vida com esses sintomas, com os critérios, e outras vão deixar de fechar critérios, né? Porque a gente tem um número ali de sintomas que precisa ter, né, para cada núcleo
E isso tá ali no nosso Instagram, direitinho. Mas é importante, né, lembrar disso, é bem interessante pensar isso, que alguns adultos vão ter tido TDAH e não ter mais TDAH. E outros vão identificar que isso é um problema que ainda acontece na vida deles, certo? Então, pensando nisso, nesta carga genética também, pensando no quanto ele é um problema que pode permanecer ao longo da vida e pode, né, deteriorar desempenho escolar, profissional, né? Ambos estão super relacionados, e também as relações sociais, as relações afetivas. Isso ainda mostra, né, a importância da intervenção precoce, né, de quanto antes a gente começar a intervir e tratar e oferecer recursos para essas crianças e para essas famílias, né? Com certeza que as famílias precisam estar juntas nisso, né? E a gente conversa aqui tanto sobre os conflitos familiares, muitas vezes converso com as supervisionandas, né, sobre os desafios da clínica quando a gente tem pais separados. E aí a gente pensa num contexto assim de uma criança com TDAH e pais separados, a gente, né, lembra que precisa ter um alinhamento, né? Quanto mais coerência nas práticas educativas desses pais, melhor para a criança, né? Imaginem se a gente tem aí um pai e uma mãe divergindo quanto a como lidar com a criança. Eu vejo isso no meu trabalho hoje no fórum, que é uma mãe quer que a criança tenha atendimento e faça tratamento e tome medicação, e o pai não quer porque acha que a criança não tem nada, né? Então, a gente tem que identificar isso e lá na clínica como que é, né? Se tem uma psicóloga, um psiquiatra, um médico que dá uma orientação e um pai quer seguir, o outro não. E essa criança fica totalmente sem parâmetro, ela já tem dificuldades em seguir regras, né? Ela já tem dificuldades das mais variadas, né? Em manter-se numa tarefa, numa ocupação, né? Numa atividade. E aí, a gente tem um pai e uma mãe aí que divergem, que, né, nas principais questões, são questões às vezes tão simples e que não ajudam em nada, não contribuem, porque a criança fica completamente perdida. Se a gente, como profissional, se sente perdido, né, no meio daquele conflito, imaginem só, né, a criança que se sente impotente também e sem um rumo, sem uma orientação clara a seguir, né? Isso é uma questão tão importante para todas as crianças, né? É ter orientações que são claras, instruções que são claras, para que ela possa seguir. Então, a gente abordou um pouquinho das questões do TDAH, né? Aí no nosso Janeiro Branco. A gente vai deixar salvo, assim, alguém pediu ali, com certeza a gente vai deixar salvo, a gente tá vendo que um monte de gente tá entrando aqui, né? E também às vezes não podem permanecer e a gente entende. Então, com certeza a gente vai deixar gravada essa live, sim. Obrigada por estarem aqui com a gente. E já aproveitem também, mandem aí esse aviãozinho, né? Lembrando e convidando outras pessoas para estarem aqui com a gente. A gente tem mais uns minutos para conversar. E vocês têm alguma experiência com TDAH, com crianças com esse transtorno? Vão dizendo aí pra gente, tá bom? Enquanto isso, eu vou tomar uma aguinha aqui, mas a gente já vai continuar a nossa conversa. Então, gente, vocês sabem quantas crianças aí das nossas, né, tem problemas de saúde mental? Porque a gente tá no Janeiro Branco, não é só para falar de TDAH, né? Esse é um dos temas bem importantes que a gente traz aqui, mas não é, né, o único, o nosso tema de hoje não é exatamente falar só sobre o TDAH, é falar sobre saúde mental. Mas ele é um transtorno dos mais prevalentes na infância e na adolescência, né? Ele é um dos principais. Então, ele precisa ter esse espaço também, esse destaque, né?
o TDAH. Mas também nós abordamos as questões da depressão e também as questões de ansiedade, né? Mas vocês sabem, então, quantas crianças, uma prevalência, assim, de problemas de saúde mental na infância e na adolescência? Eu dei uma revisada nessas prevalências, né? E aí eu vi que a literatura a literatura, quando a gente fala de prevalências, ela é muito variável, porque depende da metodologia do estudo, né? Então, são muitos fatores envolvidos para a gente chegar numa quantidade que seria, assim, fidedigna, numa estatística que seria, então, fidedigna, né? Que pudesse nos dar um dado de realidade. Mas a literatura traz, assim, entre 10% e 20% das crianças de um modo geral, na população geral, tá? Então, vamos pensar, em torno de 20% das crianças têm problemas de saúde mental, né? Crianças e adolescentes. E quando a gente fala, e aí um tema que vem direto, assim, pra gente aqui no canal, né? Quando a gente fala das crianças que vivenciam situações de violência, aí a gente, né, explode esse percentual aí, explode essa prevalência. De 10% a 20% da população geral, quando a gente fala da população vítima de violência, a gente fala 65% das crianças que são vítimas de violência. Em torno de, né, claro, gente, né, estatística. Mas em torno de 65% das crianças e adolescentes vítimas tem, né, questões aí importantes, significativas de saúde mental que prejudicam o desenvolvimento delas, né? E aí a gente pode falar dos mais variados transtornos mentais, o TEPT, que a gente já conversou aqui outras vezes, já fizemos aulas gratuitas aqui no canal sobre o estresse pós-trauma, né, e estresse agudo, que são transtornos relacionados a eventos estressores. Então, esses transtornos, o TEPT e o TEA, como a gente chama, né, que é o estresse agudo. Boa noite, Lília! Que é o estresse agudo, eles só existem se existir um evento prévio que, né, foi o gatilho. E uma coisa interessante da gente pensar é o papel dos fatores que influenciam a saúde mental nesses dois transtornos, né? Então vamos pensar, a gente estava falando do TDAH e eu comentei com vocês sobre o papel da genética, né? Olha só, o papel da genética é importantíssimo. A herdabilidade no transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é enorme. Eu contei para vocês de um caso do pai, então, que identificou o seu diagnóstico a partir do diagnóstico do filho. E o TEPT, por exemplo, né, que a gente também trata aqui, que tem vídeo lá no YouTube, né? Também tem, né? Também tem fatores biológicos, genéticos que estão envolvidos, mas não é o prioritário, né? Aquele fator mais importante aí no TEPT, no TEA, é exatamente um fator ambiental, eventos negativos, um evento potencialmente traumático que então desencadeia. Quando a gente fala de saúde mental, a gente não tem uma receita, né? Como que a gente pode falar aqui? Uma especificidade de quais fatores que determinam, né, aquela condição. Mas o que a gente tem com segurança é que eles são originados, eles surgem naquela pessoa, naquela criança, naquele adolescente, a partir de uma interação complexa entre vários fatores, né? E dependendo do transtorno mental, um fator tem mais peso ou o outro tem mais peso. E é isso que eu estou conversando aqui com vocês, fazendo essa comparação do TDAH com o TEPT. Né? Então, por exemplo, a gente tem fatores genéticos, a gente tem fatores que são biológicos, não necessariamente genéticos, né, mas biológicos, por exemplo, uma exposição da criança a uma determinada substância, né? Então não vem da genética, mas é algo de ordem biológica. Uma prematuridade é uma questão biológica, né?
E então tem fatores genéticos, fatores biológicos, fatores sociais, né? A questão do tempo que a gente vive, tudo isso interfere. A gente está vivenciando outros problemas hoje por conta exatamente do momento de vida que a gente está. Eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho também. Então, os eventos negativos de vida, né, que são fatores do ambiente e que envolvem também as dinâmicas familiares. Então, tudo isso que eu estou trazendo aqui para vocês é colocado lá numa batedeira, né, num liquidificador. Esses fatores de cada um, né, de cada criança, cada adolescente. E aí a gente tem os fatores dentro desses aspectos aí, genéticos, biológicos, ambientais, né, ambientais / familiares, né, individuais, que são características do próprio sujeito. Então, todos esses aspectos aí, eles estão lá dentro da gente, né, numa interação muito complexa. Então, o TDAH tem uma genética super alta, né, e o TEPT já tem o fator ambiental mais alto, porque ele precisa do evento negativo de vida para existir, né, naquela condição, para que aquela condição se instale, né, naquela criança, naquele adolescente, no adulto também. E a gente já tem vídeo sobre TEPT aqui, eu não vou falar muito sobre ele, mas é muito importante. Eu tenho certeza, gente, certeza absoluta que tem muita criança que tem TDAH, um diagnóstico de TDAH e tem TEPT, né? Que tem um diagnóstico de depressão, que tem um diagnóstico de TDAH e, na verdade, se melhor identificado fosse, se melhor avaliado fosse, teria um diagnóstico de depressão. Isso é tão importante porque o diagnóstico define o tratamento, desde o medicamento que a criança poderá, né, precisar até as estratégias terapêuticas. Então, é fundamental ter uma avaliação adequada. E quando eu falei para vocês lá de acesso, que é um desafio grande dos terapeutas, daqueles que trabalham saúde mental da criança, é o acesso às cognições dessas crianças, né? Os sentimentos dessas crianças, o que ele está sentindo naquela hora, o que passou pela cabeça dele. Muitas vezes é isso que vai diferenciar, né, um diagnóstico de outro. Se a gente pegar o DSM, lá, o Manual Diagnóstico Estatístico dos Transtornos Mentais, a gente vai ver que tem muitos conteúdos cognitivos nos critérios, nos sintomas, não é? Nós falamos de depressão, por exemplo, na infância. A criança pode se sentir, né, inferior. Como é que a gente vai saber que ela se sente de maneira inferior? Acessando esses pensamentos de alguma maneira, através dos recursos lúdicos, dos recursos terapêuticos, de perguntas adequadas, né, de intervenções adequadas que vão facilitar esse acesso, que vão, né, nos guiar nesse acesso para saber desses sentimentos e dos pensamentos dessa criança, né, desse adolescente. Eu costumo fazer uma pergunta, né, quando eu faço uma intervenção, por exemplo, com crianças vítimas de violência, uma vítima de um abuso, por exemplo, eu faço uma pergunta, depois que ela me relatou aquela situação, e a gente termina, por exemplo, um depoimento especial, que é um trabalho que eu faço, muitos de vocês já sabem, eu conduzo entrevistas, né, com essas crianças. Muitas vezes eu pergunto, né, e isso que tu me contou, né, e essa situação que tu me contou, vem na tua cabeça? Né? Por que eu faço essa pergunta? Eu quero saber se ela tem flashbacks de memória. Né? Se ninguém perguntar isso, se ela tem flashbacks de memória, e perguntar da forma certa, não desta maneira que eu tô dizendo, né, você tem flashbacks de memória, essa situação que tu me contou, vem na tua cabeça? Ah, vem. Ela vem bastante, vem pouco, quanto que ela vem, quando que ela vem, né? Como que ela vem, como que ela te faz se sentir, quando tu pensa nela, quando tu lembra dela, como é que tu se sente, né? E aí pra gente entender se isso atrapalha ela, né, na escola, por exemplo, ela tá lá na escola e daqui a pouco vem a cena da violência que ela sofreu na cabeça, vem,
né? Então, a gente está falando da possibilidade de um flashback de memória critério para TEPT, né? Então, isso é muito, muito importante da gente acessar esses conteúdos, não é? A própria depressão, muitas vezes mascarada de raiva nas crianças. Então, a criança não tá ali. O que a gente falou no nosso vídeo de depressão? A criança não tá ali deitada, não quero fazer nada, o mundo que acabe, não quero mais saber da vida. Não, ela não fala isso não se expressa dessa maneira. Ela tá braba, isso na maior parte dos casos, né, gente? Ela muito mais demonstra irritabilidade, uma criança deprimida, do que né, tristeza. A gente confunde esses sentimentos de irritabilidade e tristeza, até nós mesmos fazemos isso quando adultos, né? Quanto mais criança. Então, a criança muito mais facilmente expressa raiva, agitação psicomotora, do que tristeza, desânimo, que a gente identifica, né, como comportamento depressivo. Bom, falamos várias coisas importantes, mas também quero ainda trazer para vocês sobre o que eu tenho percebido. Deixa eu ver o que vocês disseram aqui que parece bem interessante. A Socorro falou, né? Um amigo só conseguiu ser diagnosticado depois de adulto com TDAH. Teve tantos problemas a vida inteira e não sabia o que estava ocorrendo. Aí a Lília diz, né? Isso é muito comum, é verdade, é muito comum. A gente hoje está fazendo mais, né, esse movimento e cuidando mais desse tema, mas também tem aquilo que eu estava conversando com vocês, muitas crianças diagnosticadas de maneira errada, né? Não é TDAH, não é tudo TDAH, não é? Tem crianças com depressão, aí daqui a pouco eu tô tomando um medicamento que é para, né, TDAH e não é aquilo que essa criança precisa. Daqui a pouco tá numa intervenção lá com uma psicóloga, uma intervenção terapêutica, que não é exatamente essa que vai funcionar. Daí a psicóloga vem, né, para supervisão e aí a gente vê assim, bom, né, tem aí alguma coisa que não tá funcionando, porque não tá tendo progresso terapêutico. O que que é? Às vezes é lá atrás na avaliação dessa criança, né? A avaliação da criança não pode ser a partir do que ela expressa somente no comportamento dela. Tem que acessar os seus conteúdos emocionais e cognitivos. Isso vai fazer toda a diferença. Também no vídeo da ansiedade, gente, coloquei isso, olha o quão importante é a gente saber isso, fazer esse acesso, né? Por quê? Porque lá tá, né, a ansiedade de separação. Eu não vou me separar porque eu acho que eu vou perder esta pessoa, né? Eu não vou estar seguro longe dessa pessoa que é a minha referência. E ela pode ter comportamentos muito semelhantes ao que a criança que tem ansiedade generalizada, né? E o que vai diferenciar ela uma da outra é, né, o seu conteúdo cognitivo, aquilo que passa pela cabeça dela, que faz, né, que ajuda, contribui que ela se sinta desta maneira tão ansiosa. E aí, pessoal, eu quero finalizar, né, essa parte dizendo para vocês o que eu tenho observado assim nos meus atendimentos, na minha prática. No fórum, eu queria ver de vocês aí que trabalham com crianças e adolescentes, o que vocês têm percebido como dificuldades dessas crianças hoje, a partir de tudo que a gente viveu, né, com a pandemia. O que vocês têm percebido aí no trabalho de vocês, no cotidiano de vocês? E já vou falando também, né, enquanto vocês vão aí, de repente, digitando para a gente conversar. Né? Eu tenho percebido um grande isolamento, gente, né? Eu observo, assim, que eu atendi mais crianças que ficam sozinhas do que toda a minha vida profissional, né? Nesse último ano, nesse ano de 2021 e 2020. Eu percebi isso. Uma das coisas, as crianças ficaram sozinhas, isoladas. Então, teve aquele primeiro período lá da pandemia, que teve o lockdown. E aí, muitos pais estavam em casa mesmo, certo? Outros, daqui a pouco, não estavam, enfim. E as escolas estavam fechadas. E onde? Com quem estavam essas crianças?
nem todo mundo conseguiu dar jeito de ter alguém, não, um familiar, nem todo mundo ou conseguiu, né, alguém que lhe ajudasse, seja de forma gratuita ou paga, não conseguiram. Muitas crianças sozinhas em casa, né? E aí, sozinhas em casa, com dificuldades, né, de retomar a rotina, com dificuldades, né, de se organizar nas suas tarefinhas, né, desde as tarefinhas domésticas adequadas, apropriadas à idade, até as tarefas escolares, não conseguiam, e depois com dificuldade de retomar isso na volta das atividades presenciais também. Um isolamento tão grande que as crianças já estavam ansiosas, não de forma positiva, né? Aquela expectativa positiva para o contato social, como a gente, todos nós, né, ficamos querendo, né, o contato social, mas nervosas, né, ansiosas e com medo, evitando até essas interações, né, afastadas dos próprios pares e com muito contato virtual. Então, o contato virtual substituindo, né, e que a gente sabe que não substitui, o contato presencial, gerando também exposições. A Caroline coloca exposições a conteúdos inapropriados. É isso, é esse o caminho, né? A criança mais sozinha, o adolescente mais sozinho, que aí, para compensar, digamos, essa ausência, ou até mesmo para ter uma certa segurança, né? Tem aquele celular para que os pais possam acessá-lo, é importante também, é algo ok, né, nesse contexto, mas, né, tem que ter supervisão, uma criança tem que ficar com um adulto que a supervisione. Então, eu tive muito desses casos. Essas situações que a Caroline traz também, de exposição inapropriada, né? Então, conteúdos sexuais, conteúdos inapropriados, as próprias adolescentes, especialmente, né? Os adolescentes se expondo, né? Se expondo nas redes sociais de determinadas maneiras que acabam afetando, né, as relações, aí gerando bullying, né, com aquela criança, com aquele adolescente. Lília coloca isolamento entregues a pessoas inapropriadas para cuidar delas, acessando conteúdos tóxicos pela internet, ficam largadas mesmo, sim. E aí eu tive, né, processos em que litígio entre pai e mãe, e o pai me diz, não, olha, a mãe vai trabalhar o dia inteiro, ela fica sozinha dentro de casa, no celular o dia inteiro, jogando o dia inteiro, né? E era real, é real, essas situações são reais. Uma mãe, de repente, que não tem uma rede de apoio, né? Os pais precisam de rede de apoio, né, gente? Não conseguem dar conta sozinhos. Tem o trabalho hoje em dia para dar conta. Qualquer um, né? Pai, mãe, precisa, né? E um apoiar o outro também. Aí a gente vive numa situação em que os litígios estão fervilhando, né? Fervendo, então não contam com o apoio, né? Um do outro, de um genitor e de outro genitor. E a criança fica ali, sozinha, exposta e usando a tecnologia de uma maneira exagerada, levando a dependência da internet, dependência de jogos. Ontem eu atendi um menino, que idade ele tinha 15 anos. Ele disse que não sai para nada, ele fica jogando o dia inteiro. Ele só vai na escola, volta e joga. E ele joga o dia inteiro. E os pais não acham ruim, porque a justificativa deles é melhor estar aqui dentro de casa do que estar na rua, não é? Depende do ponto de vista, depende de onde está na rua, de que supervisão e de que rua é essa que se fala, né? Se ele está num esporte, se ele está num projeto social desenvolvendo ali habilidades, né? Musicais, esportivas, artísticas. Ali ele tá na rua e tá bem, né? Então depende de que rua é essa que a gente tá falando, né? Sob supervisão de quem? Não, completamente isolados. E claro, o problema, né, da violência doméstica, porque a gente teve aí aumento de situações de violência doméstica durante esse período da pandemia, né? Isolamento social, desemprego, dificuldades socioeconômicas, né? Todos os fatores de risco para a violência. Abuso de álcool, abuso de drogas aumentando nesse período,
né? Então, fatores que fervilham ali, estresse parental, estresse conjugal, né? Então, um clima familiar pesado, um clima familiar emocionalmente carregado, uma panela de pressão, prestes a explodir, né, a qualquer momento. Então, ali dentro, né, a gente percebe, hoje, atendendo muitos casos, a gente observa que os casos não foram atendidos, muitos casos não foram atendidos pela rede, estão em uma situação de maior gravidade, não é? De maior gravidade. E a gente vê os reflexos disso agora em atendimentos com crianças que estão, a Caroline põe, mais vulneráveis, sim, são mais vulneráveis, elas estão com problemas crônicos, com questões crônicas, né? Com situações muito mais difíceis de lidar, muito mais difíceis de recuperar. Né? E a Amália diz uma rua extremamente perigosa. Falou da internet, né? Que é uma grande rua. A internet é uma grande rua extremamente perigosa, E aí, Amália, né? Se acredita, os pais justificam melhor estar em casa do que estar na rua. Mas, assim como a internet traz muitas coisas ótimas pra gente, por exemplo, estar aqui, né, com vocês, né, tendo essa troca é ótimo. Ao mesmo tempo, a gente tem todos esses riscos. A SaferNet, gente, que traz dados, recebe denúncias de, até é importante aqui para quem não sabe, SaferNet. Qualquer site, né, redes sociais, até perfis, né, perfis que exponham crianças, tá? A gente não expõe criança aqui, nenhuma, né? Já falou sobre sensacionalismo, inclusive, nos nossos vídeos lá no YouTube. Procurem aqui no YouTube que tem vídeo falando sobre o que o sensacionalismo quer dizer, né? Esses perfis sensacionalistas que tem por aí, trazendo situações de crianças que estão aí, né? Estão aí vivendo e tem a sua situação exposta aqui nas redes. A gente não compactua com isso, não. Né? Aqui vocês também não, que eu sei que vocês são nossos. Vocês são nossos, vocês não compactuam com isso, não, né? E aí a internet é isso aí. Ela tem as coisas boas e tem as coisas ruins. E a SaferNet recebe essas denúncias dessas exposições, desses conteúdos inadequados, sites inapropriados. Oi, Dani! Sites inapropriados. E aí vocês vejam que explodiu, né? Aumentou muito as denúncias recebidas pela SaferNet a partir de março de 2020. Porque ficamos todos mais conectados, assim como nós usamos a internet para o bem aí, né? Para os nossos propósitos, que tem um fundamento, uma utilidade pública e um fundamento, né? Um propósito social. Tem outras pessoas que têm outros propósitos, né? E aí se utilizam dessa vulnerabilidade. Pense na criança sozinha, a criança está em casa só com o telefone e a internet. É uma porta, gente, é uma porta para o agressor, é uma porta para o abusador. E a Noemi diz que a internet é terra de ninguém, então tem que ter controle, tem que ter, né, supervisão parental. As pessoas acham que o YouTube, né, tá ok para criança, tá ótimo, só que a gente tem lá, o YouTube oferece o recurso de controle etário, né? É para isso que tem. Então tem que botar o controle etário e não subestimar os perigos, né, os riscos, porque os conteúdos, quando a gente coloca lá os nossos vídeos, gente, no YouTube, a gente diz não é para crianças. Os nossos vídeos não são para crianças, o YouTube oferece isso, certo? Então, aí os pais lá têm que botar também, tem que fazer o controle parental, né? Tem que ativar os controles parentais para reduzir o risco, né? Isso, a gente está falando de reduzir riscos e não é, né, nem proteger integralmente, porque é difícil, né, a gente pensar, né, em conseguir fazer essa proteção integral, esse escudo, mas tem recursos para isso, tem ferramentas para isso. Os pais muitas vezes estão subestimando, que eu sei, né? Muitas vezes estão subestimando porque chega para nós.
Então, gente, eu quero trazer para vocês, por fim, que a gente tem uma agendinha de 2 lives próximas, uma em fevereiro e uma em março também, tá? E os temas são bem interessantes, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Por exemplo, no dia, deixa eu ver aqui que eu anotei, no dia 15 de fevereiro, a gente vai conversar sobre princípios da escuta protegida. É a live do dia 15 de fevereiro, tá? Então, a gente vai lembrar vocês, mas eu já tô trazendo aqui para vocês e para vocês anotarem na agenda de vocês. É também uma terça-feira, às 20 horas, tá bom? 15 de fevereiro, live Princípios da Escuta Protegida. E no dia 8 de março, nós vamos falar sobre os desafios do depoimento especial, né? Então, falando também dessa coisa, desse procedimento que é uma produção de prova envolvendo a escuta de crianças e adolescentes vítimas, tá? Olha aí, a Lília traz uma situação pra gente, né? Um jogo da internet, os pais nem imaginavam o inimigo. Também tem esses riscos aí, a gente nem falou, né, Lilian? Mas tem esses desafios, influencers, né, trazem esses desafios, a criança tá lá sem supervisão, né, e ouvindo alguém que considera com autoridade, né, às vezes um adulto até, falando para as crianças fazerem coisas super inadequadas e colocam... Opa, reconectando, acho que voltou. Deu uma travadinha aqui para mim, mas acho que voltou. Então, colocando as crianças em risco através da sua influência, né? Através do seu poder, do poder que a internet lhe colocou, com o seu perfil, né? Que tem público e o perfil ali lhe coloca, né? A Amália tá ok. Obrigada, Amália. Então, dia 15 de fevereiro, anotem aí, e 8 de março, tá? E aí também aproveito para dizer para vocês que a gente tá com a segunda jornada de proteção, com inscrições abertas, vai ser lá em maio, mas a gente já tá com elas abertas. A Dani já está inscrita, e aí ela já tá inscrita também no nosso treinamento online Escuta de Crianças, né? Ela tá aqui com a gente, vai estar de novo nesses 2 momentos. E a gente tá com esses 2 eventos com inscrições abertas, tá bom? Então a jornada vai ser lá em maio, de 17, 18 e 19 de maio, a jornada de proteção, convidados incríveis, que eu ainda não divulguei, tinha uma aqui, mas nem vou falar quem, ainda não falo, porque é surpresa, mas logo em seguida a gente vai terminar de fazer os convites e a programação, e daí começa a divulgar os convidados para vocês, tá? Da jornada em maio, e vocês sabem que maio é um mês super importante para a proteção das crianças, não é? E em março a gente tem a quarta turma do treinamento online Escuta de Crianças e Adolescentes Vítimas e Testemunhas, que a Lília já fez. Eu acho que a Lília foi da primeira turma, pode me corrigir, Lília, mas eu acho que foi da turma 1. E a gente está agora na quarta turma. Então, um projeto que deu muito certo, esse do treinamento Escuta de Crianças, tá? Muito bacana. Pessoas maravilhosas já estiveram com a gente também, né, nesse projeto. E foi sim, viu? Olha só que legal. Então, a gente espera vocês nas nossas lives, nos nossos eventos, e continuem aqui com a gente, né, acompanhando esses posts e o nosso trabalho que a gente faz para vocês com muito, muito carinho. Obrigada pela participação, Lília, Dani, Caio, né, Amália, Socorro e todas as outras pessoas que entraram e ficaram um pouquinho aqui com a gente essa noite, tá? Obrigada, boa noite.